Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade. Salve, nômades! Chegamos em Caracas, capital da Venezuela. E agora a gente vai se misturar uma população de 2.999.000 e uns quebrados de pessoas e vamos conhecer essa cidade. Bora lá! Bora! Ai, papai! Logo aqui já tem um museu da arquitetura. Isso daqui parece uma captação de vento, energia eólica. E é o centrão mesmo. E a Oninha, pra quem não conhece a nossa dog aí, viajante, ficou de boa no ar-condicionado, porque tá um tanto quanto quente pra gente dar essa voltinha. A Kombi Tá no estacionamento. Vamos ver, 24 horas ele falou que era $5. Isso porque não dá pra deixar na rua Não. em uma cidade grande como Caracas. E uma coisa que me deixou um tanto preocupada foi que no estacionamento o rapaz falou que há 2 anos atrás tudo pegou fogo. Então eu fiquei meio que assustada. Mas espero que não aconteça de novo. Sim. E chegamos aqui em Caracas ontem à noite. Já demos uma pequena volta, a gente está ficando ali atrás, ó, justamente naqueles prédios ali. Lembra muito a cidade de São Paulo para mim. Eu que sou paulista, me recordei bastante daí. Agora a gente está aqui, ó. Vamos passar aqueles arcos. Ó, nossa bandeira ali, ó. Aqui ó, tem a bandeira do Brasil, várias outras bandeiras. O que já me chamou a atenção aqui é que no arco tem a imagem do Simão Bolívar e do outro lado o do Maduro. E quem tá na nossa bandeira? José Inácio de Abreu e Lima, Pernambuco. É porque o José Inácio, ele foi militar e serviu às ordens de Bolívar. Uma homenagem a todos que fizeram parte dessa libertação de vários países. Aqui o transporte público é assim, ó, em micro-ônibus. Muitos deles não tem nem a porta. Esse tem, ó. Esse tem. Também tem muito mototáxi que a gente percebeu. E o metrô. Aqui é um terminal de ônibus, na verdade, mas tem metrô. Ele faz ligação com o metrô, né? Ah, é? Tem um nome isso, né? Como é que vocês falam? Integração mesmo. Integração? Aham. Então. Peraí, não. Gente. A menina coitada. Aqui tem mais um carro, né? Um posto de medicamento mais econômico, né? É isso aí. Isso a gente tem visto em todas as cidades aqui maiores assim da Venezuela. Pelo jeito essa rua é uma rua de venda, ó, bastante coisa e alimento junto também, ó, de um lado. Ó, aqui 3x5. Dá um Star. Claro que é falso, né? É falso.
E uma coisa que a gente fala é que a gente ainda tá bem confuso, tá tentando entender um pouco mais da Venezuela, perante as coisas que a gente escutava daqui e o que a gente tem vivido aqui. Nós já estamos na Venezuela há 1 mês e pouco. Isso. E como uma coisa assim que a gente viu diferente do que a gente achava. Sim, sim. É as coisas, porque o abastecimento. Falavam muito que a Venezuela tava sem nada, vazia, né? Então é isso, ó. Abastecimento, pelo menos de produtos, a gente vê tanto o mercado quanto assim, ó, feiras na rua, lojas. E isso não é só aqui na capital, não. As cidades menores também. Sim, sim. Quanto a isso, o país está abastecido sim. Bastante até. Bastante coisa, sim. A gente vê como aí no Brasil. Então essa questão de abastecimento, de mercadorias... É, a China tá abastecendo legal aqui. Tá, né? Sim, sim. Bem, agora a gente tá procurando aqui onde fica a catedral. É pra lá que a gente vai. Ó, e saímos em outra avenida bem movimentada também. Uns prédios aqui, ó, como esse. Aqui tá os bancos, né? Ali tem um outro banco que é o BDV, Banco de Venezuela. Ali, ó. Tem o Instituto Universitário. O metrô agora sim, ó. E muita coisa sendo vendida nas ruas. Ó a pirâmide também, que bonita. Permisso, ó, não resisti, achei lindo os paninhos já de Natal. Comprei um pra combinha, graças. Saí sem intenção de fazer compras, mas não resisti. Paguei 20 bolívares no paninho, já que já estamos perto do Natal, como passou voando, né? Agora é o ho-ho-ho. É. E aqui esse ho-ho-ho começou mais cedo e vai até 15 de janeiro. Acho que é isso aí. Começou em outubro, né? Sim, Finalzinho começou. de outubro aqui. Acho que é isso mesmo. porque foi decretado pelo atual presidente. Sim. É, imagina, pesado, hein? Tem que fazer e tem que fazer. Um dos problemas é isso aí. É. Porque eles são muito acolhedores e trabalhadores. A gente vê que eles se desdobram em vários serviços para poder manter. E por mais da crise que exista, eles ainda permanecem pela pátria, vamos falar assim. São como os Estados Unidos, assim, você vê a bandeira daqui da Venezuela em todos os lugares. Eles têm orgulho do seu país, das suas paisagens, que são realmente incríveis. E é isso aí. E paramos aqui, ó, numa farmácia para pegar água. E tem de tudo na farmácia. Tem até macarrão. Tem os medicamentos. Completa. E os preços, ó, como de um Doritos aqui. Não, essas coisas de salgadinho, besteirinha mesmo, assusta, viu? Ó, o mais simples aqui, que é uma marca, inclusive da Venezuela, que é o Pepito, $3,08. E os preços, como a gente falou em outros lugares, é tudo em dólar, mas na hora de pagar é cobrado em bolívar, porque é a moeda oficial do país. E quanto custou a água? Foi 29 bolívar. 29 bolívares. 29 bolívares. A água. Ah, até que tá um preço bom. Agora os garrafões... Opa, agora o galão maior a gente tá achando um pouquinho caro, que sai cerca de 4, 5 dólares, né? Melhor ir numa purificadora, que eles enchem o seu galão, acho que sai $1, né? $1,50, eu acho. Enseña cuánto tengo yo aquí, mírame para ver. Yo no estoy. E chegamos na Praça Bolívar. Aí ele aqui atrás, aqui, ó.
Simão Bolívar. E essa é uma das muitas praças de Bolívar que a gente vê em toda a América do Sul. Nossa, muitas. E engraçado que eu vi em algum vídeo falando que essa praça não é uma praça, porque não tem pombo. E praça na América Latina que não tem pombo não é praça. E realmente chegando aqui... Não, é muito limpo, é tudo ardósia, o chão é ardósia. Eu vou virar aqui pra vocês dar uma olhada. E não tem pombo, né? Não tem pombo, não tem nada. E Simão Bolívar, no seu pouco tempo de vida, afinal ele viveu apenas 47 anos, Pouco mesmo. liderou grandes batalhas pela libertação de 5 países. Eu não vou falar esses países e quero ver quem vai ser o primeiro a deixar aqui nos comentários. Bora lá. Vou colocar as bandeirinhas para ajudar vocês aqui, ó. 5 países. Ah, não, aí não. Alguns dele, inclusive, ele fundou, como a Bolívia. Opa, falei um. Não é possível. E ele faleceu por tuberculose. Lá na Colômbia, em Santa Marta, lá tem um museu dele, que é a casa dele. Mas aqui também tem um museu onde ele nasceu. Bolívar nasceu aqui em Caracas, na Venezuela. Então a gente vai lá também conhecer daqui a pouco. Sim, vamos tentar achar esse trem aí. Mas tem um fato curioso. Em 1874, o corpo dele voltou aqui para a Venezuela. Mas em 2010, Hugo Chávez pediu a exumação, acreditando que Bolívar não tinha morrido de tuberculose e sim tinha sido envenenado. Por um general lá da Colômbia, que é onde ele vivia em Santa Marta, né? E no final disso tudo, não conseguiram concluir esse exumamento e, de fato, falar que ele foi assassinado. E, para quem gosta de coisas misteriosas... Exumamento. E no final, Druida tá rindo aqui porque eu errei, falei exumamento. Mas no final não conseguiram concluir o laudo de que ele tinha sido morto. E, para quem gosta de coisas de mistérios, sobrenaturais, Assombração. diz que aqueles que trabalhavam com a exumação, que trabalharam com a exumação do corpo de Bolívar, todos eles morreram. Então tem histórias de terror aí sobre isso. Nossa, discreto. E ele tá enterrado ali, ó, do ladinho dessa praça aqui. Na catedral que a gente vai visitar agora. Bora lá. Aqui já tá bem bonito, ó. Tá com uma árvore de Natal, Feliz Navidad, que é Feliz Natal pra eles. Tem até um porta-retrato ali, pra tirar aquela fotinho clássica. Muitos bancos. Ó, o pessoal limpando. Esses arcos também tá bem bonito. Uma ideia muito boa essa ideia desse arco, né? Ficou bonito. Cada uma tem seu vazio. E nessa parte aqui é fresquinho da cidade. Bem fresco. E muitos parques tem aqui, então é muito arborizado. E Caracas só tá 800 ou 900 do nível do mar. É, não é muito não, porque o mar tá logo ali. É. Aqui perto tem a Guaíra, Guaíra. que é a parte do mar praias. aqui de Caracas, das praias de Caracas. Tá aqui a catedral que a gente vai visitar. Olha que coisa mais linda! É aqui que tá a capela da família do Bolívar. É aqui que tá o túmulo. Tá aqui a plaquinha. Agora tá tendo missa, então a gente vai falar baixinho. Se não der pra escutar, depois eu narro pra vocês. Mas olha só isso. E pelo jeito é da família, porque tem três corpos ali.
Igreja bem bonita também. Aliás, o druida que gosta de visitar as igrejas. Minas, o que mais tem é estranho. E fazia tempo que a gente não entrava, porque sempre a gente tá com a ONU, então acaba que um fica do lado de fora. Não entrávamos junto fazia muito tempo. É, uma igreja muito rica. Bonita, né? E olha só, várias pinhatas de Halloween. Que bonitas elas são aqui. Tem essas também. E pinhatas, pra quem não conhece, é uma brincadeira que se faz nos aniversários, onde esses brinquedos, esses foguetes que eles falam de papel, que é artesanal que é feito isso. É preenchido tudo de doce e aí vai batendo até estourar. Algo que a gente vê muito também nos países da América Latina. A camisa do Fred. É Fred, não é? Aham, Barney, dos Fred. Flintstones. E aqui, claro, como toda cidade grande, a gente anda um tanto quanto de olho nas coisas, né? Tem que estar sempre olhando para os lados. Né? Uhum. Agora aqui tá mais tranquilo, tá mais vazio. Mas chegam umas ruas que tá cheio de barraquinha e... Fica um tanto quanto diferente. Aham. Isso já aconteceu, essa insegurança, esse medo de chegar em Caracas, antes mesmo da gente vir pra cá. Mas claro que a gente queria conhecer, então a nossa passagem aqui vai ser bem rápida. Sim. Mas foi bacana saber que a gente conseguiu passar pela capital da Venezuela. Mostrar ela um cadinho pra vocês. E se for pensar, é como toda a capital mesmo, é como São Paulo aí que eu citei, parecida. Que tem regiões que a gente não pode bobear, né? Sim, não. Então o druida fica aqui, a gente nem trouxe o nosso celular oficial, trouxe o celular que o druida usa, mais velhinho. A câmera a gente tá assim, ó, sem um bastão, tá na mão mesmo. E vamos que vamos. Aqui tem uma feirinha. E aqui, ó, parece um míssil. Um monumento. Olha isso. Deve ser para estiar a bandeira. Ali pelo jeito é um túnel com decoração, à noite deve ficar bonito. Aqui é um mural também de Simão Bolívar. Ah, tá aqui, ó, os 5, não, são 6 países, tá? Porque a gente esqueceu que a Venezuela também faz parte. É, sim. Poxa! Então corrigir aí, são 6 países, ó. Vou colocar o resultado. Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Panamá. Foi Simão Bolívar que foi à frente dessa libertação desses países. E tá aqui a casa do Simão Bolívar. Vamos conhecer. Tem uma fila para esperar, que entra de pouco em pouco, mas tá bom. Uma cola, como eles falam aqui. Estamos na cola. Ah, tá. E vamos fazer um resumo rápido aqui, porque eles passam falando uma história tanto curiosa, como aqui nessa sala. Muito rápido falam, né? Nessa sala tem um quadro onde mostra um matrimônio de Bolívar com sua esposa. Ele casou com 18 anos e ela com 21. Diz que morreu 7 meses depois. Aqui era a sala de jantar e só entrava a família, mas ninguém. E eu achei tanta coisa curiosa que ela falou, como do buquê também. Que engraçado, ó, nessa representação ele carrega o buquê. Isso porque o mais novo no matrimônio naquela época aqui na Venezuela era quem carregava o buquê. Tem também aqui uma outra monja que me chamou a atenção, porque ela comentou que aqui na Venezuela, se a mulher não casasse até 21 anos de idade, ela deveria se tornar membro da igreja, se tornando monja. Se não casasse até 21 já era, perdi. Eu não casei até agora, ó, já era pra me estar santificada. Vamos pro outro. Pode ir lá que eu vou falar só mais um pouquinho desse adorno aqui, dessa pintura linda que a gente vê. Que é muito interessante, diz que na época faziam isso
justamente para que as pessoas não sujassem a roupa, já que a tinta era tinta de cal. E esses adornos eram feitos tudo à mão, como está sendo aqui, ó, que claro, foi acho que uma reconstrução desse mural, né, da época. E também mostra uma altura, que era a altura das pessoas na época, que ia de 1,50 a 1,60. Olha que louco. Olha que ela já tá indo pro terceiro. Ai, é muito rápido. Vai ter que filmar. Resumão rápido aí. Aqui é um pátio de luz, onde entra a iluminação e o ar também, para refrescar. E aqui era onde eles faziam as necessidades deles. Um pouquinho mais E alto. aqui era onde eles faziam a necessidade deles. Entra a luz, ar e as necessidades. Isso porque na época não tinha luz. Não tinha luz e aqui não podia entrar os homens também. Essa parte aqui era só das mulheres. Justamente para não ter desentendimento, aqui só entravam as mulheres. Não era o homem, não entrava nessa parte. E era assim, justamente, sem mato, para não trazer algum bicho, algum inseto, alguma bactéria, as doenças da época. Isso. E mais uma paradinha para falar dessa imagem de Nossa Senhora Guadalupe, a patrona de muitos países da América Latina. Era bem grande a casa, muito grande mesmo. Sí, esto es lo que estas piedras, de verdad no recuerdo el nombre, estos son piedras pozos, ya que no había información. Bueno, ok, vamos a continuar con el recorrido. Essa daqui era a forma como eles sacavam água, mas isso séculos depois, né? Sim, ela misturou. E funciona até hoje, Fá. Até hoje. Legal, né? Conhecer um pouquinho mais dessa história de um herói mesmo, marcante aí para vários países. Ó a fila. Pronto, encerramos o recorrido. Foi mais ou menos quantos minutos, Druida? Uns 40 minutos mais ou menos. E agora a gente vai voltar lá pro nossa hospedagem e seguir viagem ainda hoje. Poucos quilômetros até a próxima praia. Antes, vou falar algumas coisinhas que a gente vai vendo no caminho. Como ali, ó, da bandeira da Venezuela. Não sei se vocês já perceberam que ela é bem similar com a bandeira da Colômbia. Do Equador. E a única diferença são as estrelas. São 8 estrelas aqui na bandeira da Venezuela. Isso. Que o que quer dizer? Cada estrelinha representa um estado que assinou pela libertação da Venezuela. Vou deixar a lista aqui, que eu realmente não sei todos e não quero errar. Mas é esse o significado então da bandeira das estrelas da bandeira da Venezuela. Olha que delícia essa banquinha, cheia de sementes, amendoim, pistache, amêndoa, nozes, vendido por gramas aqui. A média 50 gramas, 100 bolívares, 50 gramas o amendoim, que é a coisa mais baratinha, 50 bolívares, que daí $1 e pouco. Isso porque o dólar aqui, $1 vale em média 35 bolívares, mas varia muito. Como tem lugares que vale 40 bolívares, tem lugar que vale 38, tem lugar que é 45. Então esse câmbio é muito louco, cada dia tá diferente. E é um câmbio diferente trabalhando assim na rua. Eles cobram a inversão que eles querem. Sim, Essa é a verdade, eles cobram o que querem nessa inversão. É bem confuso até, bem confuso mesmo. Agora, como um almoço aqui que a gente tem visto, $6. $6 o almoço. E o servidor público ganha $3 por mês. Eu não dá não pra entendo. entender muito bem não essa conta. Eu acho que vem dinheiro também de fora, da família que já está nos Estados Unidos, que está na Europa. Acho que rola muito isso também. É uma média aí de $150 por mês, vai. Isso, porque o governo paga esses 3
para funcionário público, o salário mínimo, vamos falar, mas esse 150 é referente a um estabelecimento que paga a parte do que esse salário mínimo. Como aí no Brasil, que a gente tem o mínimo e tem, né, quem pague mais. Isso. Mas mesmo assim, 150 dólares para o que a gente vê aqui, para essa realidade, não bate. Não dá. Você fica confuso até. Então o que a gente vê é que eles trabalham muito por fora, assim, como comerciantes, vendendo de tudo. Em todos os lugares que a gente tem passado é banquinha de comida, principalmente. Sempre tem um comércio. E tá aqui, ó, mais um posto policial de Caracas. Sair aqui da rua, porque não tem a separação da calçada com a rua, não. É no modelo antigo aqui de piso, né, de calçamento. Então a única coisa que delimita a rua é essa faixa aqui, ó. E esse negócio da segurança, de ver tantos policiais, militares também na estrada, tem um debate aí, tem duas opiniões. Sim. Uma da galera que acha que tá muito bom, que tem melhorado muito essa questão de segurança, que eles se sentem seguros assim. E outra opinião que é contra, que fala que existe sim uma corrupção dentro desse setor. Acho que nós não sentimos tanto isso porque somos turistas, né? Estamos aqui como turistas. Como tem em outras Como partes, tem né? em qualquer, sim. Vai ter o bom e vai ter o mal também. E talvez também essa pressão da opinião, né? De não poder se expressar. Inclusive aqui na Venezuela são 5 poderes. Olha! No Brasil são 4. A diferença é que aqui eles têm o poder do povo. Olha só, rapaz, será? Eita, Será que funciona na prática? O que você acha aí? Deixa nos comentários. Aliás, deixa também o seu like, porque isso ajuda a gente a seguir a estrada, a compartilhar cada vez mais vídeos. Então, se inscreva, ativa o sininho. Tem muita gente que não está recebendo nossos vídeos aí, ó. E é o sininho que te faz lembrar. Tem vídeo novo. Bora lá. Olha que legal, a moto da Hello Kitty. Toda rosa, ainda tinha adesivo da Hello Kitty. E aqui é assim, ó, as borracharias é no meio da rua. Tem uma aqui, tem outra aqui. Tem um prédio aqui atrás do muro. E aí sai, ó, a mangueira de ar. E eles têm aqui, troca aqui, ó. Doideira. Ali dentro, ó. Ali dentro ali é uma praça de touro, uma torada. Era, né, antigamente uma arena de torada. Agora eles estão tentando implantar turismo ali, mas tá difícil. Não, e é bem grande mesmo, né? É imenso, né? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado para atravessar a rua, porque o farol vermelho é só uma sugestão. É, só uma sugestão. Se você quiser parar, você para, senão você vai. Loucura. Então tem que tomar muito cuidado, nossa. Ali tem uma feirinha, opa, ali tem uma feirinha de frutas, verduras. Mas desse lado, ó, já encontra também a banana. Não, aqui nem é banana, é plátano. Olá, graças. A banana aqui é chamada de cambur, que é a nossa banana aí, né? Sim. E essa espécie maior, que se usa para fazer os patacones, Sim. é o plátano. Ah. E chegaram a comentar se a gente não viu nenhum morador de rua. Isso em um vídeo de Maracay, que também é uma cidade grande. E realmente não vimos, tanto aqui em Caracas quanto em Maracay,
como também em outras regiões. A gente viu sim alguns burachos, que é bêbados, caídos assim na rua, mas morador de rua não. Às vezes tem em outra região, a gente não sabe. É, talvez em outra parte. Ou quem realmente estava em situação difícil já vazou da Venezuela. Aqui a parte de mecânica também, assim, ó, na rua. Na rua. Eles na rua arrumam... do hotel aqui, tá? É, já estamos chegando lá onde a gente tá ficando hospedado. E aqui eles arrumam o carro assim, ó. É no canto da rua mesmo, Aham. não tem espaço não. Já estamos chegando aqui no nossa hospedagem, buscar a Oninha. E a gente escolheu esse lugar por ser mais próximo do centro e a gente poder deixar ela e voltar rápido, né? Recebemos um comentário falando que eles comem cachorro e isso é um mito. Eles se alimentam muito bem, pelo menos as pessoas que a gente conheceu. E agora chegamos aqui, ó, na nossa casinha, no estacionamento que eu falei pra vocês, que pegou fogo há 2 anos atrás. E ele tava falando que aqui agora, ó, é tudo invasão. Depois que o Hugo Chávez morreu, isso tudo foi invadido. Então os hotéis que a gente via, que eram hotéis de hospedagem antes, hoje em dia é moradia.